quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. A paz de Jesus esteja conosco. Mais uma vez nos reunimos com muita esperança e confiança na presença dos trabalhadores da Seara do Cristo para estudarmos o Evangelho, as lições de vida eterna que Jesus nos deixou. Queremos convidar a todos para unirmos nossos pensamentos e sentimentos, mentalizando a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, na certeza de que esses trabalhadores desta seara divina estão nos ajudando, nos orientando e trazendo o tratamento espiritual que nós necessitamos. Queremos lembrar, para que possamos deixar uma vasilha com água próximo a nós e vamos fazer a nossa prece, nossa elevação de pensamentos e sentimentos. Senhor Jesus, com muita alegria nos reunimos, com a certeza de que seremos alimentados em nossos sentimentos mais nobres, em nossas ideias de crescimento, de aprimoramento, pois sabemos que as Tuas palavras
vem nos fortalecer e iluminar nosso pensamento e confortar os nossos sentimentos. Por isso somos muito gratos por esse conforto espiritual, por essa presença amiga que nos envolve os corações. Te agradecemos, Senhor, e queremos pedir que nos ajude em nossa fragilidade, em nossa ignorância, para que nós possamos estarmos receptivos a estes ensinamentos e confiantes que estamos no trabalho desses Espíritos de luz que a todos nós transmitem seus fluidos confortadores e salutares. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Vamos começar as reflexões da noite com a leitura da lição de número 27 do livro Jesus no Lar. O título é O Dom Esquecido. Centralizara-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhou as almas na terra quando o Senhor comentou paciente. Existiu um homem banhado pela graça do merecimento que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E, já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou-a longo tempo. Todavia reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Viu-se realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietude e tentações. Extenuado em fase do permanente conflito interior em que vivia, retornou ao celeste dispensador e suplicou o poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo que esperava, que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis, e atormentado pelos estiletes ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto da paz que desfrutava. Compreendeu depressa que não lhe era possível semear a realidade de acordo com seus desejos. Para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores de fantasia passageira, e longe de acomodar-se à situação, tornou à presença do anjo e pediu-lhe um matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família, mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, afirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Recebeu a concessão.
Entretanto, logo que se escoaram os anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando-o e enrugando-o sem compaixão. Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando o paternal, indagou que novo dom pretendia do alto. O infeliz declarou-se em falência. O que mais poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Jesus interrompeu-se por alguns minutos, depois, sorrindo ante a pequena assembleia, rematou: formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas, se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários da experiência transitória. E, tomando o colo um dos meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. O que você achou da lição? Muito bonita. Se a gente analisar esses dons, primeiramente vamos falar da coragem, Isso, que é a principal de todas, né? Uhum. Ele teve todos os dons e não se sentiu realizado com nenhum deles. Quando o anjo, o mensageiro de Deus, lhe falou sobre a coragem, é que abriu a sua mente para a realidade, né? E Jesus está mostrando para nós que nós precisamos mesmo dessa coragem. Porque, vamos analisar, em qualquer situação que nós vivemos na nossa vida, Deus sempre coloca tudo que nós necessitamos para que nós possamos aproveitar as lições, as experiências, as dificuldades que nós enfrentamos. Cada momento nós temos que ter o discernimento e enfrentar com coragem cada situação. Uhum. Não é? Isso. Então, esse dom da coragem é o que nós sempre precisamos de ter aceso no nosso mundo íntimo, pedindo a Deus que nos encoraje, que nos fortaleça para a gente vencer as dificuldades. Mas vamos observar uma coisa: cada um desses dons aí que ele obteve, vamos analisar a nossa vida de espírito imortal. Em cada reencarnação, nós somos possuidores de alguns desses dons aqui. Somos. Né? Uhum. Nas várias reencarnações que nós vivemos. E nem em todas elas, se nós associarmos todos os dons e termos a coragem, sempre direcionando esses dons, é que nós vamos conseguir alcançar a perfeição, o crescimento espiritual. Né? Porque nós sabemos que a nossa evolução é constante. E o nosso objetivo na reencarnação é evoluir. Através, então, dessas experiências que nós vamos atravessando nas existências, nós vamos passando por todos esses dons, apreciando um por um, vendo os benefícios de cada um, né? Como diz Jesus aí, formosa é a mocidade. Nós tivemos essa fase, né, na nossa existência. Agradável a fortuna. Em algum momento, em alguma situação, em alguma reencarnação, nós já fomos possuidores de fortuna. Né? Admirável é a liberdade.
em algum momento da nossa existência, nós já tivemos essa liberdade de ação para agir aquilo que vem no nosso pensamento, nos nossos planos de vida. Brilhante é o poder, né? Aquele que tem capacidade de direcionar, né? Tem um poder nas mãos para direcionar, né, as pessoas e as situações, mas bem orientado, né? Respeitável a inteligência, santo é o casamento. Então, cada uma dessas virtudes, e a saúde também, está falando sobre a saúde também, saúde da carne. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar o caminho para Deus, né? Então, só nesse caminho para Deus é que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, né? É o que finaliza aqui, ó. Tomou uma criança no colo e apontou o firmamento estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. Então são situações que a gente tem que estar sempre refletindo, né? Fazendo da nossa parte, pelo menos nos esforçando, né? Essa coragem que produz esse entusiasmo, esse bom ânimo, né? Para todos esses dons aí, né? Com certeza. É o combustível para qualquer situação. Então, às vezes nós temos a sabedoria, mas no momento de aplicar a sabedoria, nós temos que ter esse combustível da coragem para poder pôr em ação o nosso conhecimento, né? E assim em várias das outras situações. Maravilhosa lição. Vamos para o Evangelho? Estamos no capítulo 8, Instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua eterna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte,
e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Uma mensagem muito nobre, né? Porque tem um alcance muito grande quando Jesus chama a si as criancinhas, como o próprio João Evangelista está dizendo aí. Ele chama a si a criatura, o ser espiritual, que ainda está nos primeiros períodos do desenvolvimento, né, da sua consciência de espírito. Ainda essas criancinhas somos todos nós, na humanidade, né, encarnada aqui na Terra, porque nós ainda temos muitas fragilidades, ainda estamos começando agora a despertar para essa realidade, né? Por isso é que nós devemos ter sempre em mente de buscar a Jesus como o pastor, né, que vai confortar e apaziguar as ovelhas. Assim? Uhum. Então, quando Jesus chama a si as criancinhas, está chamando a humanidade espiritual, não é só no aspecto físico, é a humanidade espiritual que está carente desse amparo, a humanidade que está carente desse direcionamento, de uma orientação para conquistar a sua autorrealização. Então, João Evangelista está dizendo aí, queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes. Da mesma forma com que a mãe chama a si aquele entezinho, que é a criancinha, e a criança vai com toda a confiança, né? É o que João Evangelista está dizendo aqui. Que nós possamos ir para os braços do Cristo com essa mesma confiança do filho que vai para os braços da mãe. Uma total entrega, total dependência, né? E é essa condição que Jesus não cansa de enviar, né, os chamados, o despertamento de cada consciência, né? O despertar da consciência tem aquele momento. Então, enquanto nós não despertamos, estamos como aquela criancinha que não entendemos nada ainda da vida espiritual. E a partir do momento em que a nossa consciência começa a voltar para esse chamado do Cristo, nós nos damos conta da nossa real condição nessa maturidade espiritual. Então, ele diz aí, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Muitas coisas que antes era tido como errôneo, o Espiritismo vem trazer para nós o esclarecimento que está focado no plano espiritual e não no plano físico. Vamos para as vibrações? Então vamos sintonizar com essas esferas mais altas, abrindo as comportas de nossas almas para recebermos o tratamento espiritual, o remédio, o conforto, lembrando daquelas palavras de Jesus, quando ele disse: vinde a mim todos vós que sofreis e vos achais oprimidos, eu vos aliviarei. Sou o grande médico das almas. Que estas palavras de Jesus possam encontrar a guarida
em nossos corações. E assim nós aproveitarmos o trabalho dos bons espíritos com toda a dedicação que eles têm por nós. E como nós aprendemos que é dando que nós receberemos. Vamos oferecer algo de nós em favor daqueles mais necessitados. Assim fazendo, estaremos nos colocando em uma condição receptiva da espiritualidade maior, oferecendo nossas energias, nossas vibrações, para que essas energias possam ser trabalhadas pelos bons espíritos e encaminhadas, canalizadas a todos os sofredores, encarnados, desencarnados. Estaremos também nos renovando espiritualmente, o que vai refletir no nosso estado físico. Senhor Jesus, nesses momentos, o nosso desejo sincero das nossas energias serem emitidas em favor daqueles mais necessitados, irmãos que estão passando por momentos de provações, nos seus leitos de dor, nos hospitais, nos manicômios, nos sanatórios, nos hospícios. Muitos irmãos necessitam, Senhor, da Tua bênção, da Tua luz, do Teu amparo. E entendemos que essas bênçãos se materializam através do trabalho dos bons espíritos, Teus missionários, as falanges curadoras, socorristas e confortadoras. Que essas energias de paz e de luz possam ser aproveitados nesse momento, que esses nossos irmãos possam estar receptivos a essa assistência espiritual dos bons espíritos. Senhor, queremos envolver também os nossos irmãos encarcerados nos presídios, nas penitenciárias e cadeias. A Tua paz possa envolvê-los, trazendo novas esperanças e novas luzes. Por aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, aqueles irmãos escravizados nos vícios do alcoolismo, das drogas. Sabemos que a Tua misericórdia a nenhum de nós desampara. Jamais estamos órfãos desse amor infinito, Senhor. Por isso, somos muito gratos. Queremos vibrar pela nossa pátria, nosso Brasil, os nossos dirigentes e o nosso povo brasileiro. Nesses momentos de transição em que estamos vivendo,
Permita, Senhor, que essas falanges de espíritos direcionadas pelo teu apóstolo Ismael possam encontrar o ambiente favorável para a orientação e a proteção em cada lar, em cada família e pelos nossos países vizinhos. Te pedimos luz e discernimento. Também pelos nossos lares, as nossas famílias, onde eles se encontrarem neste momento, Senhor. Envolva nesta paz, neste amor, e que possamos nós ser instrumentos da tua paz, onde nós estivermos. E assim nós queremos pedir permissão para finalizar, agradecendo a esses espíritos amigos, a esses mentores espirituais e à tua presença, Senhor Jesus. Muito obrigado. Assim seja, graças a Deus e louvado seja Deus.